Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu aqui com o cabelinho de escova, pintadinho, nem me reconheço mais com esse cabelinho liso. Mas vamos lá, deixa durar uns dias a escova, né? Gente, atendendo a um pedido da minha querida Priscila, ela pediu, Mara, por que você não fala um pouquinho sobre sincronicidade? A gente que vive esse processo, nós que estamos no processo do despertar, é recheado de sincronicidades, né? E eu achei aqui um texto bacana de um ele é numerólogo, tarólogo também e é filósofo. Yubi Miranda, publicado no site, né, no portal terra.com.br. O que é sincronicidade, coincidência ou oportunidade? Eventos repetidos devem ser aproveitados. Entenda como. Vamos lá. Você já parou para refletir sobre as coincidências que ocorrem em seu dia a dia? E mais do que isso, já reparou na sua reação quando elas ocorrem? Costuma dar atenção ao evento e tenta encontrar um significado ou apenas o considera como uma obra do acaso? Vamos ver o que é sincronicidade e como aproveitar essas oportunidades. Vamos lá. O que é sincronicidade? Quando existe uma conexão entre um evento externo e um sentimento, pensamento e desejo internos, pode-se dizer que ocorre uma sincronicidade. Conceito criado por Jung, a sincronicidade define ai, gente, desculpa. Acontecimentos que se relacionam não por relação causal, mas por relação de significado. Essa ligação entre o mundo exterior e o interior pode ser encontrada, por exemplo, numa livraria. Imagine que desejamos ler sobre determinado tema. Então começamos a circular pelas estantes e o livro que precisamos ler parece cair em nossas mãos. Chega até nós de uma maneira surpreendente e inusitada. Ou seja, o desejo de entender sobre um assunto que é uma realidade interior, se encontra com um evento exterior, tal como achar um livro caído no chão da livraria que trata justamente do que queremos saber. Consequência para o autoconhecimento. Quem vivencia esse tipo de experiência recebe uma carga emocional impactante. Ela nos toca, nos sensibiliza, nos comove. Essa repercussão interna nos incita a reconhecer o quanto tal situação é especial para nós. Evidencia um significado que, quando aceito, assimilado e praticado, fará diferença na nossa vida. Parece que uma força poderosa organiza esses acontecimentos para trazer oportunidades úteis ao nosso processo de autoconhecimento e autorrealização. Como reconhecer os sinais? Devemos nos abrir para os sinais que se apresentam por meio das circunstâncias cotidianas. Essa atitude de entrega e de atenção desprendida no dia a dia nos permite enxergar o surgimento das mensagens que poderão trazer respostas às dúvidas e angústias. Compreenda como perceber. Não, peraí. Levo esse costume para a minha vida pessoal. Quando preciso tomar uma decisão e estou incerto sobre qual escolha fazer, adoto uma postura de caçador de tesouros. Com esse faro detetivesco, uma simples conversa ouvida no ponto de ônibus entre duas pessoas desconhecidas pode me ofertar a valiosa informação que necessito e me fará tomar uma decisão com sabedoria. Peraí. Vamos lá. Compartilho um exemplo. Almoçava com a minha esposa Cris e meus pais em um restaurante. Eu e ela tínhamos encontrado um apartamento que queríamos alugar. E conversávamos com meus pais se um tio meu, chamado Luiz, aceitaria ser um de nossos fiadores. Quando expus essa dúvida,
Imediatamente ouvimos uma mãe chamando seu filho: Luiz, vem aqui. Olhei para a Cris e sorri. Meu tio, muito provavelmente, toparia ser nosso fiador e aceitou quando lhe fizemos o pedido. Olha isso. Tire proveito das sincronicidades. Para se beneficiar dos sinais condutores presentes nas sincronicidades, adote uma postura mais alerta no seu dia a dia. Não aquele tipo de atenção concentrada, forçada, como esperar ansiosamente uma resposta da vida em cada instante. Pelo contrário, é estar aberto sem esforço, relaxado. É o que eu chamo de atenção desprendida, é no mesmo sentido da atenção plena, ou mindfulness. Com isso, quando, por exemplo, se encontrar com alguma pessoa, ver uma propaganda na TV, ouvir uma música, naturalmente será tocado pelos detalhes importantes contidos nessas circunstâncias. Pelo fato de estar consciente no momento presente, saberá encontrar os significados que essas experiências lhe oferecem. E os sonhos, eles também têm esse caráter condutor? Se sim, como fazemos para interpretar seus sinais, suas mensagens? É isso. Vamos lá. Aqui ele iniciaria para falar sobre sonhos também, mas ele encerra. Pelo fato de estar consciente no momento presente, saberá encontrar os significados que essas experiências lhe oferecem. Yubi Miranda, numerólogo, astrólogo e tarólogo, formado em filosofia pela PUC de Minas Gerais. Desde pequeno é empenhado em compreender a alma humana. Sua busca por encontrar sentido na vida ficou muito intensa a partir dos seus 19 anos, quando peregrinou por diversas religiões, grupos espiritualistas e crenças. Sempre gostou muito de escrever. É uma forma de transmitir o que pesquisa, experimenta e compreende. E vai por aí afora, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Fala um pouquinho dele. Yubi Miranda, muito bom, muito bom. Gente, acho que eu posso falar isso de carteirinha, né? Ele dá o exemplo dos livros, como eu já contei aqui, tem pessoas novas no canal, mas durante o processo de emergência espiritual que eu fui colocada pela espiritualidade em 1998 e que ficou numa fase, como eu disse, né, num dos vídeos aí, na sua fase aguda durante 3 anos, uma loucura total, né, onde eu fui lembrando de vidas passadas, trazendo a transmutação de vários desequilíbrios para o corpo, além das emoções, dos padrões mentais, né, e marcadamente meu processo foi vivido pelos livros, né? Como eu digo, durante esses 3 anos eu comprei 200 livros, 200 mesmo. E esses livros caíam na minha mão. Eu tinha uma orientação espiritual. A primeira foi: compre um livro que fale sobre vidas passadas e como é que foi? Não, compre um livro do Gaiarsa, José Ângelo Gaiarsa, que era um psiquiatra bem famoso na minha época, né, de faculdade e tudo. Compre um livro do Gaiarsa e compre um livro que fale sobre almas gêmeas. E aí eu fui até a livraria, não encontrei nada, fiquei buscando, buscando nada. E aí eu fui fazer compra no supermercado, no Carrefour, que tinha uma parte de livraria, e eu falei, deixa eu dar uma olhadinha aqui. E tinham 2 livros praticamente um ao lado do outro, que era Amores Possíveis, José Ângelo Gaiarsa, que fala, né, entre outras coisas, da possibilidade de nós amarmos 2 pessoas ao mesmo tempo, assim como uma mãe tem a possibilidade de amar 10 filhos, né? Cada um de uma maneira diferente, de acordo com a sua vamos singularidade, né? E mais que seria possível e que na verdade um amor, né? Dentro desses 2 tipos de amores que a gente poderia viver, um amor é o amor de constituir família, ter filhos,
e o outro amor é aquela paixão que nos arrebata e que nos transforma e que faz a gente sair daquela condição de viver a vida dentro da normose, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual aquilo, né? A gente não sai daquilo que é o comum para todas as pessoas e a gente vai perdendo o tesão pela vida, não é? Quando vem uma paixão que nos arrebata, ela é capaz de expandir a nossa consciência, de fazer a gente quebrar todas as amarras que nós mesmos fomos nos colocando, né? Era bem nesse momento que eu estava. E o outro livro do lado era. Era. Nossa, como é que era o nome? Do Brian Weiss, que depois eu conheci pessoalmente num workshop que ele veio aqui no Brasil no ano, acho que 1999. Só o amor é real, o encontro entre duas almas gêmeas, né? Então, que ele descreve como psiquiatra, o encontro, ele que trabalhava com hipnose e começou a trabalhar com. Na verdade, começou a trabalhar com regressão de uma forma aleatória, porque ele deu uma ordem para uma paciente que era uma enfermeira do hospital que ele trabalhava. Isso está descrito no livro dele chamado Muitas Vidas, Muitos Mestres. E ele deu o comando: volte para a primeira vez que você teve esse sintoma. E a menina voltou, né? Uma moça voltou numa vida 4.000 anos antes de Cristo e começou a relatar. E ele gravava as sessões e ele ficou surpreso e não falou nada para ninguém e continuou o tratamento com ela, com essas hipnoses. E cada vez mais ela aprofundava e trazia outras. Isso quando ele começou, né? Outras experiências, né? E resumindo, ele ficou 5 anos com esse material guardado quando ela começou a ter contato com os mestres e trouxe algumas informações para ele, do pai dele, de um filho que tinha falecido, que ninguém sabia, ninguém sabia. E ela deu nome e tudo, e ali ele teve certeza que existia um plano espiritual que estava conduzindo tudo aquilo, que era real aquilo, né? Mas mesmo assim ele ficou 5 anos com esse material todo guardado, porque ele sabia que se ele colocasse a público isso, a reputação dele como psiquiatra poderia ficar muito arranhada, né, pela ciência convencional. E aí ele acabou, depois de 5 anos, lançando o livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, contando todas essas histórias, e ficou conhecido como o grande precursor da terapia de vidas passadas, né? No nosso século, no mínimo. E um fofo, Dr. Brian Weiss, um homem pequenininho, magrinho, sabe? Todo risonho, que conduziu no Maxud Plaza uma regressão com 700 pessoas naquele auditório. Eu estava lá, eu com meu ex-marido, e descrevo tudo que aconteceu nessa regressão na minha trilogia, né? Não lembro, talvez no segundo volume, não tenho certeza mais. E esse livro, Só o Amor é Real, na verdade, ele já trabalhando com terapia de vidas passadas, encontrou uma pessoa, um homem, que descrevia uma situação e uma outra paciente que descrevia a mesma situação. E ele percebeu que eles se conheciam nessa vida e que possivelmente eram almas gêmeas, e tentou forçar ali um encontro casual na recepção, que não deu certo, e o universo conspirou e eles foram viajar e sentaram-se um ao lado do outro no avião e começaram a conversar, e aí começaram a perceber todas as semelhanças ali, né, as coincidências de fazerem terapia com o mesmo profissional, etc. E ali foi, e contando, e viram, resumindo, acabaram se casando.
Então, eu nesse momento de tantas descobertas, né? Foi a primeira sincronicidade, basicamente, que aconteceu em relação aos livros, né? E depois eu tinha a orientação, vá para a livraria e eu ficava lá, não sabia direito o que é que eu estava procurando, quando um livro me chamava, e era exatamente assim. Eu tinha acabado de viver uma experiência e aquele livro me explicava o que possivelmente tinha acontecido comigo. Uma das experiências mais marcantes foi eu acabei trazendo muitas das transmutações da minha mônada para o meu corpo. Um determinado dia eu acordei com as costas todas marcadas, como se eu tivesse levado uma surra, né? Com um cinto, com uma corda, alguma coisa assim. E meu ex-marido até fotografou, eu acabei não ficando com essa foto, mas não tem como resgatar isso. Mas, e me tratava com terapia floral, estava fazendo minha pós-graduação em terapia floral, vinham as essências que eu tinha que tomar, mandar fazer um creme, e assim foi feito. Em 3 dias, depois do uso dos florais, isso foi embora. Mas eu acabei, né, como sempre, vá numa livraria, vá buscar alguma coisa, e eu não sabia o que era, né? E encontrei um livro que, né, no seu interior falava sobre as freiras usarem um instrumento de autoflagelação chamado silício, feito de crina de cavalo, pelos de animais, né? E que era muito comum esse processo de mortificação para se desapegar dos desejos humanos, né? Em especial desejos sexuais. E, e todo esse processo era isso que eu estava limpando pela minha mônada. E eu não sabia ainda exatamente o que estava acontecendo, isso tudo veio a explicação depois. Mas era assim que acontecia. Uma outra situação muito comum, até foi por conta disso que a Priscila falou, Mara fala sobre sincronicidades, é a gente ver horas iguais, né? Depois eu vou fazer aí um outro vídeo falando sobre as horas iguais. No meu processo era o 11:11. Olhava no relógio 11:11, né? Olhava no computador 11:11, vários dias repetidos. E é assim que a espiritualidade vai falando com a gente, não é? E no começo do meu processo, eu falava, né? Uma coincidência, duas coincidências no dia, duas coincidências, três coincidências. Dali a pouco eram 10 coincidências no dia. Eu dizia, meu Deus do céu, tem alguém regendo isso? Não é possível, né? Que eu penso uma coisa, dali a pouco tem algo que confirma, ou recebo uma intuição, dali a pouco vinha algo que confirmava, recebia revelações e vinha um paciente, uma paciente que me trazia alguma coisa que confirmava aquilo. Gente do céu, foi uma loucura. E é dessa forma que o plano espiritual vai falando com a gente, não é? E que esses eventos externos coincidem com os nossos eventos internos. Agora, nesse momento, o que é que eu digo para vocês? Eu estou passando por um processo interno, cai um vídeo que fala exatamente sobre aquilo que eu estou passando. Aí eu vou lá e faço a leitura, né? E vou comentar e compartilhar com vocês essas minhas experiências. Então, esse é o mecanismo da sincronicidade que foi descrito por Carl Gustav Jung, que é a pessoa que eu sigo dentro da psicologia. Claro, não sigo somente o Jung, mas é a minha teoria mestra, vamos dizer assim. Sigo também o Carl Rogers, que ficou muito famoso na década de 60 com um livro chamado Tornar-se Pessoa, que ele fala da congruência, e eu gosto demais. E também a base, obviamente, da psicologia transpessoal, que é a teoria que explica o que aconteceu comigo, chamado emergência espiritual, um processo de grande transformação e expansão da consciência que traz aí diversos fenômenos, né? Mas a sincronicidade vai estar sempre presente na nossa vida desde que a gente tenha olhos para enxergar.
e entender aquilo que está sendo trazido pela espiritualidade para a gente assimilar. Certo, gente? Tá aí, Pri? Ai, vamos lá, né? Para todo mundo entender o que é esse mecanismo, como é que ele funciona. Certo? Deixem aí os comentários se vocês que estão, né, nesse canal, que é um canal de despertos, se estão também vendo horas iguais ou coisas assim relacionadas aos livros, né? Ou a uma música. Ai, meu Deus, eu tenho várias músicas, né? Várias, várias. E quando escuto aí choro, choro, choro. Mas tudo bem, faz parte, né? Tá bom, gente? Compartilhando com vocês essa informação que é bem legal. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê!